Sejam bem-vindos à casa do Senhor Jesus, que hoje nós possamos ouvir a boa palavra de Deus, que trata os nossos corações e abençoa a nossa família, em nome de Jesus, amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Isaías, no capítulo 29. Isaías 29, nós vamos começar a leitura a partir do versículo também de número 9. Isaías 29, a partir do versículo de número 9. Aqui, irmãos, nós vamos aprender um pouquinho a respeito do juízo de Deus, a respeito do juízo do Senhor, a respeito também da infidelidade de Judá. E eu queria que você se desse essa oportunidade para você de compreender que talvez nós não estejamos tão distante deste juízo que Judá está sofrendo. Que nós vamos aprender aqui um pouquinho o que o Isaías quis nos retratar. E a partir do versículo 9, se você pegar desde o versículo 1, na verdade, você vai pegar bastante assunto aqui, só que a gente vai ter muita coisa para poder explicar agora em pouco tempo. Então, nós vamos pegar desde o versículo 9, aí você na sua casa, quem está em casa também você pode pegar desde o versículo 1 e fazer a leitura depois. Mas a primeiro momento, você comece comigo agora no versículo 9. Quem encontrou, diga achei. Isaías 29, versículo 9. Quem não tem Bíblia, passa para você agora na tela para você acompanhar. Tardai e maravilhai-vos, e folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Para aqui e olha para o pastor. Há uma geração que nós temos visto nestes tempos, nestes anos, últimos anos, assim posso dizer, e já é visível que as próximas gerações sofrerão ainda mais agravos do que essas que vemos hoje. Isaías ele começa a traduzir exatamente o que Judá estava fazendo. Eles estavam tardando o seu arrependimento. E é tão difícil quando nós vemos uma pessoa que ela tem tudo para mudar. Basta ela se arrepender. Mas ela está tardando, deixando para... Me ajudem, gente. Deixando para depois. Está tardando. Está achando que sempre vai ter misericórdia. Entenda, a misericórdia de Deus ela se estende a todo tempo. A misericórdia de Deus é inesgotável. Mas a Bíblia diz que o Senhor está dizendo, gente, este povo está tardando. E o pior ainda, ele fala, maravilhai-vos, as pessoas estão felizes com a vida que estão vivendo. Estão vivendo de forma errada, estão vivendo de uma maneira, quando eu falo errado, tá gente, não é com um princípio intelectual, é com um princípio da base da vida, Jesus, amém? O princípio que é a palavra. Se o Senhor diz, olha, vocês estão se maravilhando, eu até de manhã eu perguntava para os irmãos, vou perguntar para vocês conhecem pessoas folgadas? Conhece, mano? Conhece gente folgada? Quem conhece gente folgada aqui? Você conhece? É bom lidar com gente folgada, né? Me ajudem, gente. Não, é horrível lidar com gente folgada. E o Senhor está dizendo, olha, vocês estão tardando para se arrepender, vocês estão postergando, vocês não estão reivindicando a mim, e o pior de tudo é isso, vocês estão felizes do jeito que vocês estão vivendo, e ainda são folgados. Querem tudo. Né? Percebe isso também nas famílias? Os jovens querem tudo, os jovens, até eu digo os jovens casais, querem tudo, mas não querem doar nada. Não, só querem, como dizia minha mãe, só venha a nós o vosso reino. É só venha a nós, mas nada, né, de nós ao reino. Só receber, a gente só quer receber. E isso é um problema que não é de hoje que acontece isso. Biblicamente, aqui no tempo, nesse período, Judá estava recebendo essas duras palavras da parte de Deus. Vocês estão tardando, vocês estão demorando para se arrepender, vocês não estão enxergando o que vocês estão fazendo. Aí ele fala, vocês estão sendo folgados, e ele fala, bêbados estão. Você já viu uma pessoa bêbada? Sim ou não? Como que uma pessoa bêbada caminha? Olha, a câmera vai filmar o pastor aqui. Como que uma pessoa bêbada faz? Como que o bêbado faz? Dá um passo para frente, né? Ou seja, a pessoa bêbada, a pessoa embriagada, ela não consegue manter
Ela não tem equilíbrio, ela não consegue manter uma reta, ela não consegue manter um alvo. Só que a Bíblia já diz claramente, vocês estão bêbados, só que não é uma bebida que deixa embriagado. Ele fala, não é vinho, não é pinga, não é 51, não é Jamel, não é velho barreiro. Não é isso que está embriagando vocês. Apesar de que muitos estão embriagados sim com essas desgraças dessas bebidas, cigarros, drogas, entorpecentes de todo tipo. Mas ele fala, olha, vocês estão embriagados, mas não é porque vocês estão com algum tipo de algo químico que fez você ficar embriagado. Você está andando, vamos dizer assim, vagueando porque você quer. Você tem prazer em fazer isso. Olha que coisa séria. Aí ele termina o versículo assim, andam titubeando para lá e para cá, mas não é a bebida forte que fez isso. Amados, vamos reconhecer algumas coisas sobre este versículo e também sobre os dias que vivemos. Quando pregamos a verdade, quando tentamos pelo menos com amor, com cuidado para não machucar ninguém, sempre tendo o zelo de trazer a palavra de uma maneira que as pessoas elas recebam com amor, amém? Aquela palavra de amor, aquela palavra de fé verdadeira. Quando nós trazemos a palavra, irmãos, tem pessoas que falam assim, o dia que der eu vou. Não é assim? Quando eu achar que dá, eu vou. Não é assim? Pessoas que estão tardando, estão deixando as coisas por vir, estão deixando o tempo passar para poder tomar uma atitude, uma postura diante daquilo que Deus já falou ao coração. Deus já trouxe a palavra para o arrependimento, amém? Deus já trouxe o recado, porém a Bíblia fala claramente que eles estavam, meu irmão, como se fossem embriagados, como se fosse uma pessoa cega. Você já viu uma pessoa bêbada, que no dia seguinte, quando ela começa a voltar, a estar sã, que ela volta à sobriedade, você fala, você viu o que você fez? E a pessoa fala o quê? O quê? O que eu fiz? A pessoa que está sem sobriedade, a pessoa que está embriagada com as coisas desse mundo, ela acha que o que ela está fazendo é tudo normal. É normal viver desse jeito. Vamos usar aqui o próprio termo que a Bíblia usa. Uma pessoa que ela é alcoólatra, por exemplo, ela tem o vício do álcool. Ela não consegue viver sem o álcool. Pastor, puxa, é uma doença. Sim, é uma doença. Mas eu creio que o meu Senhor cura essa doença, amém? Só que a pessoa que está doente, ela, quando escuta o médico falar, toma esse remédio, o que o doutor fala? Se você não tomar, você pode piorar a tua situação. E a pessoa que está, o paciente que está na necessidade deve fazer o quê? Eu vou tomar o remédio, me precavendo, sabendo que esse mal vai sair se eu tomar. Ou seja, o remédio de Jesus é a palavra. Olha, vocês devem se arrepender, sair do mau caminho, mas vocês não querem. Entenda, aqui até esses dias eu escutava um pregador e falava assim, nós não podemos pregar com uma arma na mão, estou totalmente desarmado, amém gente? Quando eu falo com a arma, é como algumas pessoas até falam, pessoas que usam a Bíblia para apontar os erros, mas há uma sociedade, irmãos, que nós estamos, isso é visível para qualquer um consegue enxergar isso, irmãos. Irmãos, é uma geração que você fala assim, acorde de manhã, bom dia, e a pessoa já fala, nossa, estou morrendo de canseira, estou cansado. Uma geração que se fala assim, olha, hoje nós infelizmente vamos comer arroz e feijão e polenta. Não vai ter hoje carne, nem a galinha botou ovo. Irmão, é capaz de você escutar, então não quero comer. Desculpe, a palavra que eu vou falar é uma palavra chula. Não vou comer essa porcaria. Já viram pessoas comentando isso? Não vou comer isso aqui não. Irmãos, há um povo que ela tem tudo, tem palavra, tem ajuda, tem a direção de Deus, mas ela simplesmente está titubeando, ela está deixando, postergando, como se tivesse alguma coisa, até mesmo, preste atenção, esses dias eu ouvi o meu pastor Fernando Ferreira de Albuquerque, ele falava isso, o demônio que mais atrapalha algumas pessoas, não, claro que os demônios eles sim tomam possessão na vida de muitas pessoas que deixam, mas nós temos que ter um consentimento, entender também que existem muitas pessoas que são os próprios demônios delas, não é verdade? Que ela quer aquilo, o demônio incita. O que é incitar? O demônio tenta, mas a pessoa gosta daquilo, aí, meu irmão, é como que diz, irmão? É lambuzar no pote de mel. Então, tem muitas pessoas que estão titubeando, pessoas que estão embriagadas, que não estão percebendo que Deus está tentando tirar ela daquela situação, mas ela não quer. Ela quer continuar a estar como está.
Eu trabalhei, irmãos, 2 anos inteiros com moradores de rua. E direto, toda semana nós tínhamos um trabalho na igreja e nós fazíamos, o trabalho era chamado Filhos da Luz. Quantas pessoas nós íamos levar o alimento, levar roupas, e elas falavam: pastor, eu agradeço o que o senhor faz por nós. E sabe, pessoas que você fala: puxa, essa pessoa é mais forte que eu, essa pessoa tem toda, né, uma estrutura, pessoa firme. E se você fala para ela assim: por que você não sai dessa vida? Você vai dar uma palavra para o pastor: me dá comida aí, porque eu não quero ouvir pregação não, eu quero só comida para me deitar e dormir, e amanhã eu vou fazer minhas correrias de novo. Quantos casos, pelo menos 90% dos casos que eu trabalhei, as pessoas não queriam mudar. Elas preferiam continuar com a mágoa do pai, com a mágoa da esposa que traiu, a pessoa não conseguiu, o homem não conseguiu perdoar. Ah, pastor, mas tem casos que são difíceis, verdade. Eu atendi um caso, irmão, de um filho de um pastor, que ele falou: pastor, olha, eu não quero atrapalhar meu pai, por isso que eu não volto para casa, porque eu sei que meu pai luta por mim até hoje orando. Eu orava junto com ele, mas hoje eu não consigo mais. O que o diabo conseguiu colocar e plantar nessa pessoa? O que o diabo plantou? Qual que foi a plantação que fez o filho de um pastor se desviar a ponto aí até mesmo comer das coisas da lata do lixo? O que fez? Eu me perguntava isso. Tem pessoas que ela tem desejo de viver assim. Ela escolhe a maneira errada e ela acha que aquilo que está errado é o certo, e, irmão, não há o que faça mudar com a consciência dela. Mas, pastor, então Deus não muda? Claro que muda, diga graças a Deus. Eu estou aqui para pregar para você porque eu creio que Deus muda. Mas eu tenho que compreender que muitos casos estão assim como nós estamos lendo aqui agora. Pessoas que têm direito de se arrependerem, mas estão tardando. Sabe aquela pessoa que fala assim: eu sou novo ainda, vou deixar mais para frente. Não, deixa uma hora que eu precisar, sabe? Sabe aquela pessoa que ela vai titubeando, ela vai deixando. Aí Deus começa a tratar. Olha o que acontece com essas pessoas. Versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, vendou os vossos líderes e os videntes. Videntes aqui não é vidente como a gente sabe que existe hoje, né? Pessoa que vê o futuro. Não, aqui é aqueles homens de Deus que recebiam a direção de Deus e mostravam o que iria acontecer. Isso temos vários casos na Bíblia. Amém, gente? Isso acontecia. Hoje não existe vidente. Hoje o nosso vidente, se assim posso dizer, para poder explicar, é o Espírito Santo. É ele que nos mostra o caminho que temos que andar e aonde nós não devemos, para não sofrermos o agravo do caminho errado. Amém? Versículo de número 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro que está selado, fechado, que se dá ao que sabe ler. Dá um livro para quem sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto, e ele dirá: não sei ler. Olha para o pastor que eu quero falar umas coisas sobre isso. Às vezes nós não compreendemos, nós não entendemos muitas vezes o que estamos meditando. Preste atenção. Você pode perceber que às vezes tem pessoas que passam anos, e eu vou ser um pouco mais drástico nas minhas palavras, décadas dentro de congregações, dentro de igrejas cristãs que pregam a palavra, que trazem a verdade segundo o Evangelho de Cristo, e estas pessoas não entendem o que está sendo pregado. Não é porque o pastor não sabe pregar direito, não é porque a pregação não é boa, ou porque não tem um conhecimento teológico para pregar, não. Mas muitas vezes a palavra está aberta, como diz a Bíblia, o livro selado é o entendimento. E eu preciso reconhecer e entender o que Deus quer falar. Amém, gente? Só que a Bíblia diz que esse livro selado é entregado para quem sabe ler. Quem sabe ler, diga amém. Não é só a leitura, tá, gente? Não é só da leitura física, de você pegar o conteúdo e fazer a leitura, não é só isso. Mas ele usa deste exemplo para nos colocar o entendimento, que tem pessoa que ela está lendo, o pastor está pregando, você vem para o culto, a pessoa escuta a palavra todo dia, mas parece que ela não quer, ela não entende o que está sendo falado. Ela não compreende, até eu brincava de manhã, se está no culto com a esposa ou com o marido, aí um cutuca o outro: ó, essa palavra é para você.
Já ouviu isso, já ou não? Já viu o pastor brincar assim? Ó, isso aí é para você, viu? Ó, isso aí é para você. Ô, irmã, ó, lembra que você me contou aquele negócio lá? Ó, isso aí que você escutou é para você, viu, irmã? Nunca é para mim, sempre é para os outros. Nunca é eu que preciso desse recado. O recado sempre é para alguém, mas não para mim. Então veja que Deus ele fala, olha, dá-se um livro para quem sabe ler, e ele vai falar que não consegue, ou seja, ele tem a palavra, Deus já deu o recado de que deve ser feito, mas ele não quer fazer. Aí você pega essa mesma palavra para quem não sabe ler, e ele vai falar, não sei. Ou seja, tem pessoas que realmente não têm o conhecimento, não sabem o que devem fazer, não têm a direção do que deve ser feito para mudar. Porém, a Bíblia fala que eles não vão conseguir, mas aqueles que sabem, Judá, eles sabiam o que Deus queria deles. Quem sabe o que Deus quer de você? Sabe? Pastor, eu sei. E se eu sei, eu preciso reconhecer que se o livro está fechado, preste atenção que eu vou falar. Você já ouviu a expressão, até mesmo bíblica, que diz o céu está fechado? O céu está de bronze? Já ouviram essas expressões? O céu está de ferro? Mas Deus não fala mais comigo, pastor. Eu venho para a igreja, eu vou falar para vocês um testemunho, eu vou contar um testemunho. Eu estive agora, final de semana, fui convidado a pregar numa região em Curitiba, preguei na Igreja da Graça do bairro Portão, pela manhã, e à noite eu preguei na cidade de Campo Largo, de um pastor que vocês conhecem aí, um tal de Ronald, vocês conhecem ele? Estive com ele, ele mandou um abraço para vocês, tanto para os amigos que estão em casa também, amém? E estive ministrando nestas igrejas. E no decorrer do culto da manhã, terminamos o culto foi uma bênção, foi, olha, grandiosa mesmo a palavra que Deus deu e também entendimento que Deus trouxe. Passado ali o culto, terminou o culto, várias pessoas vieram falar, pastor, olha, glória a Deus por essa palavra e tal, aquela coisa toda, e pedindo orações. Aí veio uma senhora, eu falei, puxa vida, a senhora eu conheço. Em uma das igrejas que eu passei, a senhora já foi membro da igreja. Sim, pastor, e eu vim aqui porque eu quero falar com o senhor. Que bom, irmã, que bom revê-la, aquela coisa toda. Ela falou, pastor, todo o tempo que o senhor estava na igreja, pastoreando a igreja que eu estava membro, eu não gostava do senhor. Eu falei, nossa, eu pensei, a irmã vai falar que estava com saudade, que bom, né, ver o senhor de novo. Ela fala, pastor, não gostava do senhor. Toda a pregação que o senhor falava, para mim, parecia que não valia nada. Ela falou com essas palavras. Eu estou contando aqui de modo aberto, vai passar na TV, porque ela veio falar comigo e falou, pastor, eu quero te pedir perdão. Porque, na verdade, quem estava errada era eu. Ela falou isso. Ela me disse. E eu vim pedir perdão para o senhor, porque toda vez que eu ia para o culto, eu ficava com raiva do senhor. O senhor pregava, ou seja, o diabo colocou um sentimento no coração dela, que eu pregava, eu abria a palavra, eu abria o livro selado. Mas ela não entendia, ela não levava para casa porque ela estava com raiva do pastor. E ela falou, pastor, eu louvo a Deus e glorifico a Deus porque eu não saí da igreja. Eu ia com raiva, mas eu ia. Irmãos, passou o tempo e ela falou, pastor, ela falou isso para mim em lágrimas, pastor, eu quero agradecer ao Senhor, a palavra que o Senhor trouxe hoje, eu precisava ouvir isso. E hoje eu reconheço que não era o Senhor, era eu que não queria ouvir a palavra. No primeiro momento eu falei, meu Deus do céu, o que eu fiz para a irmã? O que eu fiz de errado? Mas às vezes tem pessoa que ela não quer ouvir, irmão. Ela não quer. E o diabo consegue preparar ali uma situação para a pessoa criar alguma coisa no coração, para criar uma aversão a uma pessoa, ao pastor, à igreja, seja lá o que for, para tentar atrapalhar o agir de Deus na vida dela. E tudo isso aconteceu, e olha só, depois, eu já estou aqui 2 anos já, né? Fazem quase 5 que eu não vejo essa irmã. Vi ela agora nesse fim de semana, e Deus fez com que ela continuasse, e ela aprendeu, ou seja, ela era cega, mas Deus abriu os olhos dela. E ela disse isso, não é o pastor que está relatando, mas ela disse. E aí eu consigo compreender isso aqui que diz a Bíblia. Olha, se você der um livro para quem está cego, mesmo que você dê o maior entendimento para uma pessoa que não sabe nada, ela não vai entender. Você precisa, né? Você precisa explicar, mostrar, mas a pessoa que está cega, ela não está conseguindo entender o que Deus está falando. Por isso muitos estão vagueando, muitos estão embriagados, mesmo sem tomar pinga, mesmo sem tomar cachaça, mesmo sem encher a cara, mesmo sem usar a maconha, a cocaína, seja lá a praga que for.
A pessoa não usa disso, mas ela está embriagada, ela está com distúrbio. Ela não consegue entender ou discernir a direção. E o caldo engrossa um pouco mais. Versículo 13 diz assim: porque o Senhor disse, aqui ele está falando por boca de Deus, pois que este povo se aproxima de mim, diga amém por isso. Se aproximar de Deus é bom, porém ele fala, só que com os lábios, com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor, seu respeito para comigo consiste só em mandamento de homens, em o qual já foi instruído. Por exemplo, tem pessoas, vamos analisar de acordo com o que a gente leu, tem muita gente que está há anos dentro das igrejas, aprendendo a palavra. Eu tenho ouvido muito nosso líder, o pastor Fernando, no Paraná na Graça, ele tem falado muito sobre isso. Nós temos, quem tem vindo nos últimos cultos de domingo que eu ministrei aqui, ouviu o pastor falar, que nós estamos tendo que tornar a pregar para crente de novo. Como assim pregar para pregar? Ou seja, tendo que trazer a base novamente para aqueles que já deveriam estar pregando o evangelho. Trazendo novamente. Por quê? Porque muitos se deixaram levar. Foi um tempo difícil, foi ou não foi? Um tempo difícil, mas, puxa, eu não posso me deixar abater. E nós estamos tendo que pregar novamente para crente, pregar para pessoas que saíram de uma igreja e veio para outra. E assim por diante. E isso não quer dizer que, pastor, mas não pode ser. Não é que não pode ser da igreja. A questão aqui falada, segundo o que está no versículo 13, é que muitos estão dentro da casa de Deus, estão buscando com a boca, Deus, eu te amo, Senhor, Jesus. Só que ela, na verdade, está longe, afastada de Deus. Ela não está perto de Deus, ela está afastada. E o afastamento que ela está de Deus está provocando algo que Deus fala, puxa, todo mundo vê você na igreja, todo mundo vê você buscando, todo mundo vê você assistindo o missionário R.R. Soares, todo mundo vê você assistindo o programa Hora da Graça, mas você não muda. Você continua do mesmo jeito. Vocês não há transformação. Aí ele fala, vocês me honram de todos os jeitos. E vocês começam, que eu acho até importante falar no final, que diz, e o seu temor para comigo só consiste em mandamento dos homens. Ou seja, se falar assim, irmãos, a partir de hoje não pode cortar o cabelo, irmãs. A irmã, não, mas por respeito ao pastor, respeito à igreja, não corta o cabelo mais. Entenda o que eu vou falar. Não estou apontando, nem direcionando nenhum ministério, nem religião. Amém, gente? Estou tentando mostrar para vocês que as pessoas, elas obedecem mais o que o homem fala do que aquilo que a palavra diz. Então a gente tem que entender, pastor, mas se falar, só para você entender, mas é que aqui na Igreja da Graça tem que usar a saia até o tornozelo do pé, a irmã não pode depilar a perna porque é pecado, aqui não pode cortar o cabelo. Aí, irmãos, quantos que fazem dessa prática porque são obedientes a essa doutrina, mas o coração está longe. Na primeira tentação que o pecado vai ludibriá-la, tentar tirar ela do caminho santo, vai fazer a pessoa cair. Ou seja, tem muitas pessoas que elas guardam preceitos e doutrinas, dogmas, mas ela não consegue fazer o que a palavra diz. Ou seja, o coração não é verdadeiro. Por exemplo, nós estávamos abrindo aqui agora a reunião, a minha esposa, minha filha abria a reunião com vocês, e elas louvavam a Deus, vocês louvavam a Deus. É muito fácil abrir a boca e repetir um cântico. Ou não é fácil? Já aprendi, já sei a letra, mas a Bíblia diz que nós temos que cantar um cântico novo, é a adoração dos nossos lábios, é a verdade, é a sinceridade da nossa vida. Mas às vezes nós estamos tão distantes que achamos que só o fato de vir para a igreja está tudo, e não está. Está dando para entender, gente? Não está. Só o fato de assistir um pastor fazendo uma oração, só o fato de acompanhar um culto, vai mudar alguma coisa se eu não tomar uma postura? Não vai. Por isso ele fala, vocês me buscam sim, só que vocês só ficam só nas instruções dos homens, vocês não ficam de acordo com aquilo que eu digo. E isso está bem claro no início do versículo que fala, porque o Senhor disse. Não foi o Isaías que estava falando por boca dele, por entendimento dele. Ele falou, Deus disse isso, foi Deus que usou a boca dele para falar isso. E ele termina, eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa, diga amém,
no meio deste povo uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Vamos junto comigo? Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazerem o que, irmãos? Fazem as obras às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Irmão, ai, você sabe que o peso do ai na Bíblia é pesado, né? Ai da pessoa que ela faz uma coisa e acha que Deus não está vendo. Ela acha que aquela situação vai passar impune, porque ninguém viu. Irmãos, isso me chama a atenção, porque eu preciso ler o próximo versículo para poder falar isso, para a gente terminar essa primeira parte. Versículo 16: vós tudo perverteis, ou seja, nada que essa pessoa olha, ela olha com santidade, ela sempre olha com malícia. Perverter, né? Uma pessoa pervertida, que tudo que ela olha com maldade. Ah, esses pastores são tudo? Peguei agora. Tudo ladrão, essas igrejas são tudo um bando de enganar? Ah, vocês sabem, né? Deu para entender, gente? Tem pessoas que são tudo. Irmãos, nós vamos fazer um trabalho para arrecadar alimento para os moradores de rua. Vamos arrecadar alimento para pessoas que têm baixa condição. Isso aí é só para poder enganar os trouxas. Eu já ouvi isso, irmão. Você pode fazer o que for, que tem pessoas que elas vão sempre estar contra, ela perverte. Tudo que é santo ela trata como se fosse algo profano. Tudo que é de amor, que é feito com dedicação, isso aí é mentira, isso aí é para... Desculpe a palavra que eu vou falar, minha mãe falava quando era criança, isso é engana-trouxa, isso é coisa de engana-trouxa. Tem gente que está... Você está me assistindo agora, você sabe que você fala isso. Tem gente que é assim, irmão. Que isso aí é tudo mentira, mas lá no fundo do teu coração você sabe que você está errado. Lá no íntimo do teu interior você sabe que está errado. Aí ele diz, continuarei, versículo 16, vós tudo perverteis, ou muda tudo, como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse do seu artífice, não me fez. E o vaso formado dissesse do seu oleiro, nada? Gente, isso aqui é muito sério. É a mesma coisa, por exemplo, assim, nós, o povo de Deus, feitos por Deus, falássemos que agora eu faço Deus do jeito que eu quiser. Guarde o que eu estou falando agora, preste atenção. Essa geração que vemos hoje, e não só uma geração, mas também um período já que talvez está tendo uma crescente disso. Por exemplo, se você hoje falar, por exemplo, a respeito... Eu vi há algum tempo atrás que estavam querendo formalizar, deixar que os cartórios realizassem casamento de uma pessoa com um animal. Vocês viram isso? Viram? Algumas pessoas viram, outras não viram. Mas estão tentando colocar coisas, irmão, que você fala, Jesus, como que pode uma pessoa querer casar com um animal? É uma coisa totalmente descabível. Ou seja, a pessoa perverte tudo o que é certo como se fosse errado. Está entendendo? Então, aí trazendo para os nossos dias de hoje, irmãos, perceba que a gente nota, é visível para nós, que muitas pessoas estão tentando mudar Deus. Há um tempo atrás, eu escutei falar, sei lá, não vou nem falar nome que eu digo que é, dizendo, a pessoa dizia que nós tínhamos que mudar a Bíblia, porque a Bíblia é machista. Nós tínhamos que mudar a Bíblia porque existem pessoas que têm, por exemplo, como opção sexual o homossexualismo, seja, né, tanto o homem quanto a mulher. Irmãos, nós temos alguma contra essas pessoas? De maneira nenhuma, são pessoas que nós amamos e queremos que elas sejam de Deus, que elas conheçam a graça do Senhor. Mas está chegando o momento que as pessoas querem pegar uma verdade, a base da vida, e mudar, perverter. E está chegando um ponto que se isso não for feito, irmãos, você é crente, você é cristão, então você não presta, você vai morrer. Irmãos, as coisas estão se encaminhando a coisas parecidas como está acontecendo com Judá. Tudo que as pessoas veem, elas veem com maldade. Tudo com interesse próprio. Aí você veja que a palavra fala claramente, olha, parece até que foi o oleiro que foi feito pelo vaso, não foi o vaso que foi feito pelo oleiro. Quem que é o oleiro? Jeremias 18. Quem que é o oleiro?
É Deus, Deus é o oleiro. E se Ele é o oleiro, logo eu entendo que eu sou o vaso, feitura da mão de Deus. Aí você começa a pensar, vamos trazer para hoje, irmão. Você sabe que existe boate gospel? Sabia que existe? Hã? Só a irmã lá atrás sabe? Tem, irmão. Um lugar que se reúne coloca um louvor, né? Entre aspas, coloca um louvor, aí coloca por trás um tuxe-tuxe. Tuxe, 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 tuxe. Aí os crentes dizem que vai lá congregar para poder se relacionar. Irmão, eu não tenho nada contra ninguém que faça ou deixe de fazer. Amém, gente? Para não falarem depois que o pastor, né, é um retrógrado, um homem velho, né? Não é isso, não. Mas, irmãos, eu fico imaginando, irmãos, que as pessoas estão usando de meios, artífices do mundo, para tentar fazer coisas comparando ou como se pudéssemos honrar, alegrar a Deus com uma prática errada. O que é errado sempre vai ser errado e acabou. Aí você começa a olhar para... Não, pastor, isso aí Deus é amor, pastor. Deus ama a gente. Não, pastor, eu vou até escrever na testa assim, ó, Deus é amor. Né? Eu não falei da igreja, eu falei só do texto, tá? Eu vou colocar assim, ó, Jesus te ama na testa. Vou escrever para todo mundo saber, irmão, o livro está aberto, não precisa de escrever na tua testa, não precisa escrever no braço, nas costas, na perna, na poupança, sei lá onde. Ai, pastor, o senhor está dizendo então que não pode fazer tatuagem? E onde diz que pode? Não, é que Jesus ama a gente do jeito que eu sou. Não está assim hoje? Não está assim? Não, Jesus me ama do jeito que eu sou. Eu não preciso. Sim, Jesus te ama do jeito que você é, mas Ele não ama o que você faz. E se você for pego do jeito que você faz, infelizmente não haverá aceitação para aquele que está no pecado. Seja eu, seja você, seja quem for. Amém, gente? Então, algo bem visível está escrito aqui para nós. Nós estamos tentando fazer o nosso Deus. Perceba uma coisa. Tem pessoas hoje que estão tão viciadas em redes sociais, não é o caso dos irmãos aqui, amém? Aqui em Pato Branco não tem isso, diga graças a Deus. É em outro lugar, mas aqui não tem esse negócio. Né? Mas é um vício tão grande de rede social, que a pessoa, quando ela fica sem, ou se ela ficar sem internet, se ela ficar sem Wi-Fi, a pessoa fica louca. A pessoa perde até o prazer de viver, a pessoa fica triste, a pessoa fica cabisbaixa, a pessoa fica desanimada. Irmãos, eu comentava esses dias com um pastor amigo, nós falávamos a respeito disso. Tem coisas, sabe, que a gente tem percebido, que daqui a um tempo, irmãos, daqui a um período, as profissões mais difíceis de serem feitas, não vai ter gente para preencher as vagas. Por que não vai ter? Porque as pessoas só querem saber do que, irmão? Só celular, irmão, só smartphone, cada vez mais escondidos. E muitas vezes o que está sendo visto ali são coisas inapropriadas. Posso comentar um caso com vocês? Posso? Eu tive uma igreja onde eu passei, a Igreja da Graça, que em um culto, o pastor desceu do altar e passei orando por todas as pessoas. Falei, gente, olha, hoje nesse culto, na hora da oração, eu vou passar a descer orando por todo mundo. E eu vou impor as mãos na cabeça e vou orar. E, dado o momento que eu desci do altar, comecei a orar, algumas pessoas manifestavam com o demônio, aí manifestavam com o demônio, eu amarrava aquele demônio ali e deixava o obreiro expulsando, e passava para outra pessoa. Ia para outra pessoa, ia para outra pessoa e fui orando. Chegou em uma situação assim, que estava assim um homem, uma mulher de um lado, uma mulher do outro, e aparentemente não era membro da igreja, e aparentemente, visivelmente, aquelas mulheres eram muito parecidas, né? Pareciam ser até irmãs. E aí eu cheguei próximo assim dessa família e estendi a mão na cabeça do irmão, orei, abençoei ele, em nome de Jesus. Quando eu fui orar para colocar a mão na cabeça desta mulher do lado dele, ele bateu na minha mão assim, bateu assim, não, na cabeça da minha esposa você não precisa orar não, porque ela já é batizada com o Espírito Santo. E eu, na hora da oração ali, tendo que orar por todos, eu falei, fiz assim para ele e fui orar para a mulher que estava do lado. Eu levantei a mão, ele bateu a mão também. Aí eu falei assim, eu olhei, por que o senhor não quer que eu ore? Não, porque ela também é batizada com o Espírito Santo. Aí na hora, porque tinha muita gente ali, eu fui orando. E terminei a oração, até que eles saíram para fora, quiseram até fazer uma algazarra na hora lá. Aí tá, tudo bem. Eles foram para casa, fizeram aquela bagunça toda, foram para casa. Aí uma pessoa da igreja, uma obreira, falou, pastor, olha, o senhor não conhece eles, mas essa família são bem conhecidas na cidade.
E assim, irmãos, o irmão estava do quê, gente? De terno, com a Bíblia debaixo do braço, as irmãs de saia, né, aparentando, claro, não estou falando da vestimenta da pessoa, mas eles estavam de modo social, né, aparentemente cristãos, pessoas que têm o hábito de estar na igreja evangélica. E aí ela fala, pastor, eu vou contar para o senhor, mas olha, é bem pesado o negócio. Eu falei, o que foi, irmã? Quando ela começou a falar assim, eu já imaginei o que era. Pastor, as duas irmãs são casadas com aquele homem. O que era o receio daquele homem? Que quando o pastor colocasse a mão na cabeça uma daquelas mulheres, o demônio manifestasse e desfizesse toda a vergonha que ele tinha feito. E todos sabiam disso na cidade, né? Na cidade sabiam disso. Ou seja, tem pessoas que estão querendo perverter o que é certo, só que elas não querem aceitar a verdade. Elas não querem aceitar a verdade. Porque está claro que nós fazemos o Deus do jeito que a gente quer. Olha, pode sim, eu vou para a igreja evangélica, mas não põe a mão na minha cabeça. Eu não tenho demônio. Não tem gente assim? Tem gente assim. Irmãos, há casos até mais extremos, mais pesados. Tem pessoas, meu irmão, que está envolvida, por exemplo, em pornografia. E você sabe que alguém que já assistiu novela? Você fica fixado, irmão, naquele negócio. Daqui a pouco você está, quer ver, bem antigo, tô certo ou não tô? Irmão, assisti o Ciozinho Malta lá, tá vendo? Irmão, eu era criança. Tem coisas, meu irmão, que você viu naquela praga que você não esquece. Tem coisas que você acabou de escutar o pastor falar, se eu perguntar, você não vai lembrar. Irmãos, veja que nós temos uma dificuldade muitas vezes, irmão, de reconhecer que temos que andar conforme o Criador. Não é eu que faço Deus fazer o que eu quero. Amém, gente? Então veja que fala a Bíblia, olha, o Criador está sendo mandado pela criatura. Não é o pai que manda no filho, é o filho que manda no pai. Uma geração que está corrompida de tal maneira que elas são muito mais envolvidas nas coisas, as amizades são mais importantes que os pais. Então, veja que há todo um aglomerado do inferno, gente, para destruir a família, para destruir aquilo que Deus construiu em nossa casa. Deixa aqui, por favor, marca por gentileza, que eu já vou voltar aqui. Isaías 44. Estou terminando já, só falta 70 versículos. Vixe. Amém? 44. O versículo agora é o 9. Isaías 44, 9. Olha que coisa séria isso aqui. Eu vou fazer uma leitura extensa, preste bastante atenção na leitura. 9. Todos os artífices ou criadores de imagens, de esculturas, são o quê? São vaidade. E as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo. E suas mesmas testemunhas nada, ou seja, o que eles fazem, eles não veem nada, e aquilo que eles fazem não também vê nada do que eles estão fazendo. Por quê? Nem entendem para que eles sejam confundidos. Ou seja, quem cria a imagem está criando um deusinho, né? Está criando um deusinho de uma imagem ali, mas ninguém entende ninguém. Nem o barro entende o que a pessoa fala, nem o que a pessoa fala o barro entende. Deu para entender? Aquele Deus é um Deus mentiroso. Versículo 10. Quem forma um Deus, está em D minúsculo, tá? D minúsculo aqui. Para quem está com a Bíblia aí, você tá com D, parece um D minúsculo, que ali parece em formato de caixa alta, tá bom? E funde uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo. Eis que todos os seus seguidores vão fazer o quê? Vão ficar confundidos, pois os mesmos criadores, artífices, são dentre os homens. Ajuntem-se todos e levantem-se, assombrar-se-ão e serão juntamente confundidos. O que ele diz? Aqueles que fazem o seu próprio Deus, não é o que nós lemos em Isaías 29? O que nós lemos lá em Isaías 29? Acabamos de fazer a leitura. Estão fazendo o quê? O vaso está fazendo o Deus do jeito que ele quer. O meu Deus aceita isso, o meu Deus aceita aquilo, o meu Deus aceita aquilo outro. Irmãos, você acha que é só isso? É só no tempo de hoje que acontecia isso? Nesse tempo também. Eles querendo ter um Deus que fizesse aquilo que agradasse a eles, eles faziam os próprios deuses deles.
Eles faziam os deuses deles. E isso, irmão, o artífice, o criador, quem foi lá e moldou aquele Deus, que fez uma imagem de escultura, a palavra diz que todos eles vão ser confundidos. Porque estão buscando, idolatrando aquilo que ninguém sabe, ninguém vê. Irmão, é como se o diabo olhasse assim: meu Deus, desculpe, eu vou falar uma palavra, mas não fique bravo comigo, mas que povo burro. Porque ele fala assim: olha, eu não estou, o diabo, eu não estou dentro daquele trem ali, aquele pedaço de madeira, eu não estou ali. Deus, então, nem se fala, menos ainda, né? E aí está lá a pessoa, né? Idolatrando. Irmãos, o que nós lemos em Isaías 29, remete a gente a entender isso aqui. Tem pessoas que estão fazendo o seu próprio Deus do jeito que quer. Hoje, muitos não são tão idólatras como em outro tempo. Tem ainda muita idolatria. Mas hoje a idolatria é no celular. A idolatria é por causa de uma roupa. A idolatria, preste atenção, tem pessoas que ela vai tirar a foto. Como que ela tira a foto, irmão? Cabelo desgadeado, casa bagunçada, ou numa viagem que ela faz num lugar feio que dói. É assim que a pessoa tira foto? Como que é? Passeando na Disney. 750 parcelas no cartão, irmão. Vai até gerar separação aquele negócio, irmão. Nem sabe a pessoa o tamanho da coisa errada que ela fez. E a pessoa está lá. E aí quem está do outro lado assistindo fala: nossa, eu queria fazer. Você está se tornando um idólatra do que você está vendo, irmão. Você está colocando o olho naquilo. Você já percebeu uma coisa? Você liga a TV, comercial de TV, como que é? Vai falar de um determinado assunto lá, irmão. Que tipo de... Como que é a mulher que passa lá, né? Ou até o homem, como que ele passa? Cheio de roupa, até só parece o olho dele assim, né? Como que é? Irmão, pelado. Né? Qual que é a intenção? Fazer a pessoa botar o olho e fazer o quê? Querer, desejar, tentar. Então, amados, o que está acontecendo, o que nós estamos entendendo? Nós, muitos, aqui, graças a Deus, nós não servimos a nenhum tipo de Deus de barro, amém? Mas tem gente servindo Deus no celular, na tecnologia, na pornografia, escondido de todo mundo, a pessoa está ali assim, ó, né? Olhando, né, para as pernas do homem que não é o teu, olhando para as pernas da mulher que não é a tua. E isso é uma coisa que, irmãos, não, isso aqui não é nada, é só ouvir. Irmão, você pode ter certeza que a palavra é verdadeira, que diz que você só vai falar o que tem dentro do teu coração. E só entra para o teu coração. Você sabe que a janela da alma é? O que é a janela da alma? A janela é o que dá acesso. O que acessa a tua alma é o que você vê. Se você ficar vendo aquilo que não presta, o teu coração vai ficar cheio de coisa que não presta. Se você ficar vendo aquela imagem, daqui a pouco você está ali, ai, aquela imagem, ai, como eu amo aquela imagem. Então ele fala, bem claro aqui, ó, versículo agora de número 12. O ferreiro faz o machado, olha que leitura. O ferreiro faz o machado e trabalha nas brasas e o forma com, vamos junto com o pastor, e o lavra com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e emprega a almagra e aplaina com o cepilho e marca com o compasso. E faz o quê? E faz o seu Deus à semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Irmão, o que ele faz, irmão? Ele tira da madeira, ele vai e faz lenha para poder fazer comida. Né? Faz a lenha para fazer a comida. Ele pega a lenha para fazer a casa onde ele mora. Aí olha o que diz, versículo 14. Tomou para si cedros, ou um ciprestre, ou um carvalho, e esforça-se contra as árvores do bosque. Trabalho, né? Braçal. Planta um almeiro, e a chuva faz crescer. Então servirão ao homem para queimar com isso. Se aquenta, né? Se usa para se aquecer, para fazer comida, para cozer o pão, cozinhar, passar o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele. Fabrica uma imagem de escultura e ajoelha perante ela. Versículo, vai direto do 17 agora, tá? Aliás, o 16 mesmo. Metade ele faz o quê? Metade ele queima, aliás. Com a outra metade, come a carne. Assa e farta-se também e se aquenta e diz, ora, já me aquentei e já vi o fogo.
Vamos comigo agora bem forte. Então, do resto faz um Deus. Olha que demônio, gente. Do resto faz um Deus. Que jeito, que tipo de Deus? Uma imagem de escultura. E depois que ele faz esse Deus, ajoelha-se diante dela e se inclina e dirige a sua oração e diz: livra-me porquanto tu és o meu Deus. Irmãos, algo que você leu agora compara ao tempo presente que vivemos? Sim ou não? Não, eu não posso usar uma calça, porque senão eu vou para o inferno. Mas eu posso chegar em casa e ficar assistindo pornografia. Deu para entender? É o coração da pessoa que Deus quer. Deus não quer somente doutrinas, dogmas, direções, porque nós lemos há pouco em Isaías 29 que Deus fala: olha, vocês estão me buscando sim, só que vocês têm o temor só do que o pastor fala, que tem que fazer assim, 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 mas vocês não me buscam de todo o coração, vocês não se derramam perante mim. Amém, gente? E se tudo isso bastasse, deu para entender que o resto, do resto, do resto, do resto, fazem um Deus. Irmãos, preste atenção aqui, olha a consciência da pessoa que faz isso, irmão. Ela come, ela se aquece, ela faz a casa, ela faz tudo. Irmão, e quando chega o resto, não, eu vou pegar aqui uma talhadeirinha e vai lá e molda lá um bichinho lá e fala: Deus, me ajuda a vencer. Quem fez foi o próprio homem, irmão. Às vezes, irmão, como eu falava há pouco, para ficar mais claro aqui a compreensão, às vezes o demônio da pessoa é quem? É a pessoa mesmo, ela quer aquilo, ela tem prazer. Eu prefiro acender a vela aqui para fulano, porque você sabe, está chegando uma data aí de peregrinações, pessoas que caminham a pé, pessoas que andam de joelho, em favor daquela imagem, de uma imagem que não tem poder para fazer nada. Mas não é o pastor Jefferson, não é a Igreja da Graça que fala isso, é o que a Bíblia diz. Irmão, o homem está fazendo Deus ser o que ele quer. As pessoas estão moldando o seu Deus. Por exemplo, a pessoa que tem a prática do homossexualismo, ela vai fazer o quê? Não, Deus, ele me ama do jeito que eu sou. Deus é amor, eu posso amar do jeito que eu quiser. Irmãos, Deus, ele abomina essa prática. É abominável aos olhos de Deus. Mas, pastor, não pode falar assim hoje. Irmãos, vai chegar um tempo que nem pregar vai poder. Mas eu vou deixar de falar a verdade por causa que o mundo está ficando pervertido? O que é perverter? É mudar o que é certo para uma coisa totalmente diferente. Então há uma loucura instalada no coração de muitos, porque as pessoas estão sendo levadas por esses desejos malignos. Aí você vê casamentos destruídos pelo quê, irmãos? Irmão, pelo quê? Pelo adultério. E eu já ia chegar lá, mas já que a irmã falou, eu vou apontar esse ponto. O adultério, irmão, não é só o fato da traição do marido, da mulher, da esposa, do seu marido, mas, irmão, quantos que adulteram, que não falam a verdade, irmãos? Quando a gente fala uma coisa errada, a gente fala para alguém? A gente quer falar para alguém? Está vivendo num pecado, a pessoa quer falar? Ela não vai falar, ela vai ficar escondendo, vai ficar escondendo. E voltando a Isaías 29, só para eu poder completar essa parte para a gente orar, Isaías 29 agora, versículo de número 17. Porventura se converterá o Líbano em um breve momento, como o campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos, você pode ler comigo, por favor? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras daquele livro, e dentre a escuridão, dentre as trevas, as verão os olhos os... Irmão, o que é surdo de verdade vai ouvir, e o que é surdo de propósito vai ouvir. O que se faz de surdo, vai ouvir. Tem gente ouvindo e se fazendo de surdo. O cego que é cego, que tem a cegueira física, vai enxergar em nome de Jesus. Vai ser curado. Mas o cego que se faz de cego, ele também vai ver. Tudo que está determinado aqui, irmão, vai se cumprir. Irmão, eu comentava um dia desses, já comentei aqui na igreja com vocês. Imagine tudo que passa na sua cabeça. O missionário já falou uma vez isso, eu gravei no meu coração. Tudo que passa na sua cabeça, se tivesse um telão, se tivesse essa tecnologia, de tudo que passa na tua mente, passar numa TV assim, para todo mundo assistir. Você ficaria junto para assistir ou você saía correndo? Misericórdia. Porque se eu
Se eu sei que alguém descobriu o que eu penso, meu Deus, pastor, olha, eu passaria vergonha. Irmão, vai chegar uma hora que todos vão ser descobertos. Os que se fazem de surdos, os que se fazem de cego, vai enxergar. A palavra, o livro está aberto para todo mundo ler. Eu não falo só no sentido da leitura de quem tem leitura ou quem não tem leitura. Eu falo no sentido da pessoa que está tendo compreensão, está tendo tempo para poder, como o pastor disse no começo da mensagem, tardam, ou seja, está demorando, você está deixando para depois, está andando embriagado, fazendo o que acha melhor, mas vai chegar uma hora que vai ter problema. Eu termino essa mensagem com vocês, vai comigo por favor, no livro de Judas, o livro antepenúltimo, penúltimo livro do finalzinho da Bíblia lá, antes de Apocalipse. Judas, versículo de número 4. Judas, versículo 4. É um capítulo só, tá? Posso ler? Diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens que são o quê? Ímpios, que convertem em dissolução o que é a graça de Deus, e negam a quem? E negam a Deus, o único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Isso aqui eu meditava de manhã um pouquinho, eu pensava, Jesus, o que o Senhor quer falar comigo hoje especificamente? Tem um contexto aqui, a gente tem que continuar o contexto para entender. Mas o que o Senhor quer falar comigo nesse entendimento? Irmãos, tem pessoas, por exemplo, quem é casado aqui? Deixa eu ver quem é casado. Pastor, eu sou casado, né? Eu sou casada. Pastor, eu tenho meu cônjuge. Irmãos, nós temos filhos. Nós planejamos para os nossos filhos. Qual que é o sonho da mãe olhar para um filho? Olha, meu filho vai casar com uma mulher de Deus, uma mulher guerreira, esforçada, que vive para Jesus, que vai ajudar meu filho. A filha vai casar com um filho, com um homem abençoado de Deus, justo. Amém? Não é os planos que fazemos? Não fique bravo. Mas às vezes não vem umas tranqueiras? Vem umas tranqueiras de vez em quando, não? Vem uns carinha, umas mulherzinhas, eu falo assim no sentido para você entender que tem alguns irmãos que parece que veio para estragar a linhagem. Irmão, olha o que está escrito aqui, ó. Estão se introduzindo alguns que estão vindo para a graça, mas estão fazendo vocês mudarem a maneira de pensar. Você já percebeu que uma pessoa apaixonada, ela esquece de Deus para viver tudo que aquela pessoa falar, ou pedir, ou quiser? Ela se apaixona, ela quer viver aquilo ali e esquece de tudo. Ela transforma a graça em uma coisa dissoluta, uma coisa que não tem valor. Irmãos, temos que tomar cuidado, porque, irmãos, está sendo introduzido. O que é introduzir? Está sendo colocado dentro de você, está sendo colocado dentro. Irmão, a força tem que ser assim a partir de hoje. Não, não tem que ser assim. Eu não posso aceitar. Diga graças a Deus. Claro que eu falei no sentido figurado, não vamos levar a ferro e fogo a palavra, mas entendo o que eu estou lhe falando. Tem alguns casos, irmãos, que a gente não queria. Pastor, eu não queria que fosse assim. Ele escolheu assim, vamos lutar para que ele se converta, vamos lutar para que ela se converta, mas nós não podemos aceitar, meu irmão, que entre no nosso meio alguém que venha fazer dissoluto ou que não crê naquilo que Deus fala. Meus filhos têm que viver com aqueles, têm que casar, constituir sua família com pessoas que também creem no Senhor, que vivam a palavra de Deus, diga graças a Deus, mas não são sempre assim. Aí lá no versículo 10, vou pular um pouquinho aqui, no versículo 10 diz assim, ó, estas pessoas, né, que se introduzem, estes porém dizem o quê? Versículo 10, eles dizem mal do que não sabem. Tem pessoa que está falando mal daquilo que nem sabe o que está falando, não sabe nem o que é. Aí diz, e naquilo que naturalmente conhece, porque é uma coisa natural, normal, como animais irracionais se corrompem. Diga misericórdia. Irmãos, para a gente guardar de tudo que a gente aprendeu aqui agora, guarde o que eu vou te falar agora. A palavra está aberta, então não tarde. Amém? Está aberto, o entendimento veio ao nosso coração. Não deixe tardar, não deixe para depois.
Você está na sua casa, no seu recinto, no seu aconchego, não tarde para se acertar, para pedir perdão. Não tarde para renovar os seus votos. Não tarde para assumir o que você fez de errado e começar uma vida nova. Amém, Jesus? Que Deus fale mais ao seu coração, que aqui em Isaías tem muita coisa para a gente aprender. O juízo da infidelidade é muito sério. Então, saia da infidelidade, seja fiel à palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Os amigos de casa, Deus abençoe e até mais.